Graça e paz a você que acompanha as devocionais em vídeo da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, e eu gostaria de trazer a você hoje de uma maneira muito diferente do que eu costumo fazer, e talvez você se assuste um pouco com o que eu vou dizer, mas hoje eu queria te trazer uma palavra de vitória. Amém? E se você vai ouvir e tomar posse dessa palavra de vitória, você precisa ir comigo até o final deste vídeo. Você não pode desligar na metade, porque a palavra é forte, muito forte. E se eu já consegui te fisgar com essas promessas, e eu espero que eu tenha feito isso, eu vou então dizer para você. Veja que palavra maravilhosa a Escritura tem para a sua vida no dia de hoje. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ótimas palavras, não? Palavras oportunas para um tempo de pandemia, de enfermidade, de isolamento social, de crise política no Brasil. Uma palavra de vitória realmente, mas que deve ser tomada dentro do seu contexto. Há aqueles que vão simplesmente se apropriar deste versículo e dizer: tá vendo? Deus vai livrar você das suas tribulações. Tá vendo? Está escrito aqui na palavra. Deus está perto de você e Ele vai te livrar desta situação difícil. Mas se a gente pensar só assim, pulando direto do texto bíblico para a nossa vida hoje, sem localizar como esse texto bíblico se cumpriu de maneira cabal na pessoa de Cristo, nós estamos nos apropriando de promessas que não são garantias absolutas para nós em todo e qualquer tempo. Afinal de contas, você diria que o apóstolo Pedro, martirizado, ao ser crucificado de cabeça para baixo, estaria dizendo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra? Você diria que o apóstolo Paulo, no corredor da morte, conforme lemos em 2 Timóteo, estaria concordando com isso? Sendo que ele afirmou que estava prestes a ser derramado em libação e oferecer a sua vida em sacrifício a Deus? É claro que não. Então nós precisamos entender esse texto dentro do seu contexto e dentro do seu cumprimento. Eu li versículos selecionados cuidadosamente do Salmo de número 34. Um salmo que foi escrito por Davi. Logo depois que Davi, tendo matado Golias, se tornou muito famoso e conhecido no reino de Israel. E a fama de Davi, especialmente entre as mulheres que cantavam a respeito de suas vitórias militares, começa a incomodar Saul. E Saul começa a perseguir Davi. De tal forma que dentro dos limites de Israel já não havia mais lugar seguro para Davi, pois Saul já havia tentado matá-lo algumas vezes. Davi então foge e vai para o território do inimigo. Ele que havia matado Golias agora foge para a cidade de Gate, capital dos filisteus, e Golias era um filisteu. E em chegando lá, Davi é reconhecido e a música que as mulheres cantavam a respeito dele é lembrada lá no território do inimigo. Davi então, numa atitude desesperada, se finge de maluco e começa a agarrar nos postes e a babar e deixar-se parecer realmente um lunático. E o rei da cidade de Gate, conhecido como Aquis, ou aqui mencionado no Salmo 34 como Abimeleque, fala: o que eu tenho com esse maluco? Eu não quero mais um louco por aqui, manda esse homem embora. E Davi escapa, e quando ele escapa, ele escreve este salmo, dizendo que ele se gloriaria no Senhor e que ele buscou o Senhor e o Senhor o livrou de todos os seus temores. E então ele diz, de fato, estas palavras que li, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, que o aflito clamou e o Senhor o livrou de todas as tribulações, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E isso aconteceu naquele caso com Davi, de fato e de verdade. Nós cremos nisso sem qualquer problema. E cremos que Davi estava completamente justificado ao escrever este salmo. No entanto, nós precisamos nos lembrar que na pessoa de Davi, no ministério real de Davi como rei de Israel, nosso Senhor Deus, o Pai, estava desenhando o mapa para enxergarmos a pessoa do seu Filho Jesus Cristo.
o descendente de Davi, a raiz de Davi, aquele que abre os selos do livro da história, como vemos no livro do Apocalipse, aquele que conduz todas as coisas. O Jesus, filho de Davi, que se compadece dos cegos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E da mesma maneira que Davi vai dizer aqui que o Senhor preserva todos os ossos do justo e que nenhum deles sequer será quebrado, no verso 20 do Salmo 34, nós vamos ver os evangelhos dizendo que na cruz, quando pendurado, Jesus morre de maneira muito rápida. E não é necessário quebrar as suas pernas para que ele se sufoque mais depressa. Mas ele pode ser removido da cruz com rapidez, sem que um único dos seus ossos seja quebrado. Na verdade, inclusive, a ideia de alguém que se sacrifica sem que seus ossos sejam quebrados já estava presente no Cordeiro da Páscoa, quando Moisés ordena que os israelitas não quebrem os ossos daquele Cordeiro Pascal. Veja como Deus estava desenhando as coisas, tanto na Páscoa, no Cordeiro, como na vida de Davi, que escapa do rei Aquis na cidade filisteia de Gate, para mostrar que precisamos de um rei melhor, precisamos do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo e que no final das contas todas as promessas e todas as vitórias são garantidas ao povo de Deus na pessoa de Cristo. É Ele quem nos livra da ira vindoura, é Ele quem nos traz a paz com Deus, é Ele quem nos garante a vida eterna. E isso é a maior das palavras de vitória. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Esta palavra, portanto, é para nos advertir que devemos procurar a vitória no lugar certo. É claro que ninguém deseja que você sucumba ao coronavírus. É claro que ninguém quer que você ou que seu familiar ou que seu vizinho, seu conhecido, venha a perecer por conta desta doença. É claro que nós desejamos que você seja preservado de tribulações e de inconvenientes. No entanto, nós não vemos a palavra de Deus prometendo isso de maneira indiscriminada e absoluta a todo e qualquer pecador. Nós vemos sim que aqueles que estão em Cristo vencem o mundo. Com Ele somos mais do que vencedores. Temos estudado isso em nossa sala de adultos, uma das salas de adultos da nossa escola dominical. Cristo conduz o seu povo em triunfo. E a palavra de vitória, portanto, que eu gostaria de lhe dar, não é daquele tipo que sai de um versículo que Davi escreveu depois de escapar do rei filisteu e vai direto para a sua Bíblia, para a sua vida, né? Como se a Bíblia tivesse significando que você não vai ficar doente, que nessa nova fase agora de abertura do isolamento social, você vai conseguir escapar de todos os inconvenientes. Não é essa a vitória que Deus nos promete. Mas o Deus que desenhou a vida de Davi, que preservou os seus ossos de serem esmagados pelos filisteus em Gate, foi o Deus que desenhou na vida de Davi o mapa da história de um rei muito maior que ele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Este, quando esteve preso na cruz, não teve um único de seus ossos quebrado. E isso então nos mostra que o plano de Deus era realmente nos dar a maior de todas as vitórias, a vida eterna. Então, quando interpretamos esse texto passando primeiro por Cristo antes de chegarmos em nós, ou seja, não cometemos o erro de muitos que defendem uma prosperidade incondicional, que pegam a história de Davi e já transportam para a sua vida. Mas quando nós interpretamos este texto a partir de Cristo, vamos até ele, vemos que ele é o descendente de Davi perfeito, o Rei dos Reis. E na vitória dele sobre o pecado na cruz, nós somos mais do que vencedores. E agora podemos crer que ainda que venhamos a perecer, ainda que venhamos a ficar doentes, ainda que percamos emprego, familiares, ainda que estejamos sofrendo por conta do isolamento, nele somos mais do que vencedores. Então nós estamos nos apropriando do texto de maneira correta e com uma hermenêutica, com uma interpretação sadia e bíblica. Temos que chegar em Cristo. É nele que nós somos mais que vencedores. Portanto, a minha palavra é, sem dúvida alguma para você hoje, uma palavra de vitória. Isso significa que você pode estar doente, você pode estar entubado, você pode estar desempregado, você pode estar cansado de ficar dentro de casa, doido de vontade de sair para tomar um sol. Quem sabe você teve muitas consequências difíceis na sua vida, sua renda diminuiu, seu isolamento te está deixando com saudade dos netos e tantas outras coisas. Mas você tem a Jesus Cristo? Nele você é mais do que vencedor. Todas estas coisas que estamos enfrentando são passageiras. A nossa vitória nele é eterna, é cabal, é definitiva.
Satanás já foi derrotado e nós aguardamos o dia em que o nosso Salvador há de voltar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e consumar e definitivamente encerrar esta era onde sofremos com as consequências dos nossos pecados. Esta é a esperança que temos, que nutre a nossa alma, que abastece o nosso coração para dias difíceis como estes que estamos vivendo. E a minha palavra para você então é: calma, você já tem a vitória. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo e quem sabe até tem tido uma impressão errada a respeito de muitos que têm distorcido a interpretação da Bíblia e têm feito esse caminho mais curto, sem passar por Jesus na hora de interpretar a palavra de Deus, venha falar conosco. A Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo está à sua disposição para mostrar a você Jesus Cristo, aquele que é o sentido final e pleno das Escrituras Sagradas, da Bíblia. E nele você vai encontrar conosco alívio, descanso, consolo, segurança, esperança, paz. O remédio para a ansiedade, o remédio para o medo, o remédio para a inquietação, para a sua falta de sono. Nele você vai encontrar a verdadeira vitória. Nós temos pregado, temos crido, temos vivido ao lado desse Jesus e podemos testemunhar. Ele é real, ele é verdadeiro, ele de fato é aquele que nos protege de todas as coisas, ainda que no presente precisemos enfrentar dificuldades e tribulações. Portanto, a você que já conhece o Senhor Jesus, que esta palavra de vitória tranquilize o seu coração. Calma, irmão, calma, irmã, nós já vencemos com ele. E a você que ainda não conhece esse Salvador, fale conosco, procure conhecê-lo melhor. Você vai ver que provavelmente suas circunstâncias ainda continuem difíceis, mas o seu coração haverá de encontrar a paz. Esse Jesus disse: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nossa esperança é que você o encontre e nós estamos aqui para anunciá-lo a você. Deus o abençoe. Fale conosco. Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, www.ebenezer.org.br. Ali você pode encontrar o contato dos pastores, contato da secretaria. Estamos todos ao seu dispor. Nós queremos que esta vitória que é nossa seja sua também. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o vitorioso Senhor dos Senhores, esteja com você. Amém.